Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui, que nos brinda com sua presença. Muito obrigada por terem vindo. Gostaria de dar as boas-vindas também para quem está nos acompanhando pela internet. Meu nome é Luísa, eu sou assessora de advocacy no Instituto Democracia e Sustentabilidade. A gente está aqui em mais um evento da Virada Parlamentar Sustentável. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, dividindo a mesa, ainda mais com essas duas figuras tão inspiradoras, que são Armando e Ana Paula. E eu estou aqui, na verdade, realmente só para abrir, porque o conteúdo quem traz são essas duas mentes impressionantes aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. A Virada Parlamentar Sustentável está acontecendo desde o início de maio, na Câmara e no Senado. A gente tem debatido uma série de propostas, uma série de dilemas, uma série de ideias na pauta ambiental e na pauta democrática do Brasil. O Legislativo tem um papel fundamental, né, nesse desenvolvimento, nesse processo todo. A gente vive um ponto, eu diria, muito crítico, né, na nossa história, de retomada democrática, de retomada da pauta ambiental. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiro para a Ana Paula, porque a gente começa pelas damas, pela ordem alfabética. Aqui escolhermos funciona. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem desenvolvido essa atividade. É uma alegria para o IDS, para a Rede de Advocacy Colaborativo, para a Virada Parlamentar Sustentável ter vocês aqui. Ana. Obrigada, Luísa. A gente já se conhece há algum tempo, né? Até o João Paulo, que está aqui na audiência, comentou do CPS, do Centro de Práticas Sustentáveis, há 10 anos atrás, aproximadamente. A gente já se encontra nesses caminhos da sustentabilidade. Eu vou começar me apresentando e agradecendo muito essa oportunidade, ressaltando que a Virada Parlamentar Sustentável e a condução do IDS foram fundamentais para uma participação da sociedade civil organizada. Ou seja, não tem nenhum parlamentar diretamente responsável por esse processo aqui hoje, e isso é uma abertura democrática necessária ao incentivo da participação social, que deve ser ampliada. Quanto mais participação social nós tivermos, melhor vai ser a qualidade das políticas públicas, resultado desse processo de diálogo. E o tema fundamental que nós viemos trazer hoje é justamente ferramentas e formas de pensar diferentes para ampliarmos esse diálogo. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, sou servidora pública de carreira há 19 anos, sou membro da Politize, da Embaixada Brasília, que eles têm essa terminologia de embaixadas, né? Sou membro da Politize Brasília. Vou fazer a minha audiodescrição para quem nos acompanha pelo YouTube, para que fique mais tranquilo entender quem sou eu. Eu sou uma mulher branca de 42 anos, tenho 1,73 m, estou vestindo uma roupa rosa claro hoje, tenho cabelo preso e estou sentada ao lado da Luísa, do meu lado direito, e do Armando, do meu lado esquerdo. Nós estamos na mesa central. Vou fazer uma leve fala aqui fora do microfone. Isso é importante se a gente tiver alguém com deficiência visual no ambiente. Então, a gente faz também um processo de letramento, porque a comunicação, gente, ela também inclui processos de ampliação do acesso à informação. Então, quando a gente fala no microfone, as pessoas que têm deficiência visual muitas vezes têm dificuldade de estruturar o ambiente, porque são guiadas pela origem do som. Então, isso também é importante para que a gente possa trazer mais acessibilidade para as pessoas que participam dos eventos, e cada vez mais é necessário que a gente inclua as pessoas. Então, boa tarde a todas, todos e todes, né? Gostei também que você falou, Luísa, do todes, porque as pessoas não deveriam ser obrigadas a se enquadrarem
entre um gênero e outro. Então, respeitando também aqueles que não se identificam, se auto-identificam como do gênero feminino ou do gênero masculino, e incluindo essas pessoas no discurso, né, na fala. Bom, o tema da nossa palestra, fundamentalmente, hoje é crise ambiental e democracia. Os dois temas, tanto crise ambiental como democracia, são temas que têm intersecções profundas. Entender a crise ambiental, ela traz uma complexidade inerente e é uma crise que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje a gente já fala em uma emergência climática. O que a gente experiencia desde maio no Rio Grande do Sul demonstra a gravidade e a necessidade de ação imediata. Há 2 semanas atrás, eu estava lendo o livro do Al Gore, estava relendo o livro do Al Gore. E ele escreveu esse livro há exatamente 27 anos atrás. 27 anos atrás, é isso mesmo, 90 e bolinha. E ele projetava assim, o que vai ser de nós daqui a 27 anos, com uma perspectiva de um otimismo fundado na realidade. Mas, mesmo a visão dele, desde a mais pessimista à mais otimista, elas são diferentes daquilo que a realidade se mostrou. Muito no sentido de que a crise ambiental é muito mais imediata e demanda hoje ações muito mais aprofundadas e decisivas do que anteriormente. Então, como a gente pode, nesse contexto de crise ambiental e de crise democrática, trazer novas ferramentas de diálogo? Será que nós somos realmente tão distantes, em termos de polos políticos, que não podemos nos sentar no mesmo ambiente e conversarmos sobre os temas? Será que as nossas divergências são tão profundas que impedem que nós encontremos um caminho de escuta? E, nesse contexto, a Politize vem trazendo uma parte educacional. Eu quero falar um pouco sobre a Politize, e eu vou me reposicionar aqui na sala para ir ali para o canto para começar a minha apresentação de fato, porque a gente trouxe uma apresentação de slides. E eu vou contar daí um pouco de como vai acontecer. Sejam bem-vindos, estudantes. Maravilhoso ter vocês aqui com a gente. Como é que fala? Vai ser o evento mais democrático da virada parlamentar e o mais jovem também. Então, essa é a nossa apresentação. Nós vamos começar agora. Se eu estiver mal posicionado, o pessoal da técnica, por favor, me dê um aviso. Tá? Mais para cá? Mais para cá? Assim? Oi. Na frente dessa tela aqui? Espero que eu esteja bem. Se eu estiver atrapalhando a visão de alguém também, por favor, me avisem, ok? Obrigada. Sejam bem-vindas, estudantes. Tá ótimo? Obrigada. Podem vir chegando, os estudantes. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Então, nós vamos começar agora o tema da nossa palestra, que é Crise Ambiental e Democracia, Ferramentas para o Diálogo. Pode passar o próximo, por favor. Aqui uma breve introdução, né, eu sou mestre em Biologia, sou advogada, servidora pública da carreira de Meio Ambiente e sou membro da Politize, da Unidade Brasília. Também sou membro da ABRAPS, que é a Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, como o Armando também é. Vou deixar a apresentação do Armando detalhada para quando ele for falar, mas ele é doutor em administração e pesquisador na área de desenvolvimento sustentável. Diretor regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, servidor público federal, coordenador do Núcleo Brasília da ABRAPS e também membro da Politize da Unidade Brasília. Pode passar o próximo, por favor. O que é a Politize? Tão bom que os jovens chegaram agora. Porque a Politize é uma organização essencialmente jovem. Nós somos, talvez, os mais velhos da Politize. Nós somos os vovozinhos da Politize. A Politize é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização da sociedade civil organizada, dedicada a formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar,
de maneira plural, didática, gratuita e suprapartidária. Isso significa dizer que a Politize é uma organização que acredita na transformação social por meio da educação. É uma organização onde todos nós somos voluntários, que não recebe dinheiro de fontes que não sejam os próprios voluntários e apoiadores da Politize como pessoas físicas. E é uma organização onde engaja os jovens a pensarem sobre democracia, conhecerem conteúdo sobre democracia e a participação social, ampliando sempre a participação social, especialmente no debate político. Pode passar o próximo, por favor. Somos 2.500 multiplicadores Politize no Brasil. Estamos em quase todos os estados brasileiros. Mais de 80 embaixadas Politize. As embaixadas são núcleos locais da Politize em cidades brasileiras. E somos 60 líderes Politize. São mais de 179.754 pessoas alcançadas nas oficinas de educação política. Ao longo da formação, a gente tem um curso para quem participa da Politize. Nós somos também multiplicadores, né? Nós temos tarefas gamificadas que incentivam as pessoas a fazerem reuniões públicas, oficinas, diálogos nas suas comunidades, na sua escola, que promovam a transformação através do diálogo sobre a democracia e sobre a política. Então, a Politize é realmente uma instituição inovadora e transformadora. Passa o próximo, por favor. O tema que eu vim falar hoje é sobre comunicação não violenta, mediando conflitos em sociedade. Quem aqui já ouviu falar de comunicação não violenta? Alguns mais velhos levantaram a mão de cara, né? Os mais jovens, poucos levantaram a mão. Gente, a comunicação não violenta, ela foi desenvolvida, ela é uma técnica, tá, que foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. Eu vou contar um pouco da história do Marshall para vocês entenderem melhor por que ele estruturou uma metodologia como a comunicação não violenta. O Marshall, quando era criança, quando ele tinha 7 anos, os pais dele, a família dele, se muda para Detroit. E, quando eles chegam em Detroit, na primeira semana que eles estão em Detroit, estoura um conflito racial. E eles passam 5 dias presos dentro de casa, com medo dessas ações que estão acontecendo na rua, dos protestos e das ondas de violência e da própria estrutura do conflito racial, onde um bairro atacava o outro. E isso tem um impacto profundo na trajetória do Marshall por um contato com uma violência. Então, o Marshall Rosenberg, ele, desde muito cedo, ele se pergunta as origens da violência. E, nesse momento, ele entende a violência como sendo uma doença. Nesse contexto, alguns anos depois, a avó dele fica acamada, paralisada, com um acidente vascular cerebral. E ele vê a mãe e os tios cuidando ativamente dessa avó, sempre com muita disponibilidade emocional, sempre com muita compaixão. E ele começa a se questionar como o ser humano pode ter atitudes tão violentas, por um lado, e tão compassivas, de outro. Quais são os caminhos que levam as pessoas a escolher um comportamento violento ou um comportamento compassivo? Nesse momento, ele ainda entende a violência como sendo uma doença. Quando chega o momento dele entrar na universidade, ele escolhe fazer psicologia. Ele se forma em psicologia e vai fazer um doutorado em psicologia. Nesse processo do doutorado em psicologia, ele entende que a violência não é uma doença, ela não é caracterizada como uma doença. Não é percebida pela sociedade como uma doença. É uma característica inerente ao comportamento humano e às formas de reação individuais e coletivas
as situações. Que existe um sistema já estabelecido e um incentivo para que esse sistema permaneça. E que esse sistema subjuga algumas pessoas. E essa reação dessas pessoas muitas vezes é vista como violência. Então ele entende isso e começa a buscar respostas novas para aquele questionamento que surgiu lá atrás. Como as pessoas podem ter comportamentos violentos e também como elas podem ter comportamentos compassivos. Quais são as escolhas que devem ser tratadas? E ele passa, então, a desenvolver um processo de estruturar uma forma de comunicação que as pessoas chamam de não violenta. Ele mesmo diz que ele não gosta desse termo, da mesma forma como Gandhi não gostava do termo da reação não violenta. Porque ele diz que não é simplesmente uma forma de reagir. É uma estrutura, uma metodologia que traz uma abertura para novas formas de diálogo, de escuta ativa. E que nessa metodologia você valoriza os comportamentos compassivos. Você valoriza o outro. Então, chegamos ao tema da nossa palestra, comunicação não violenta mediando conflitos em sociedade. Vocês conseguem ver essa imagem do fundo do título da palestra? Alguém participou desse processo que está ali na tela? Isso é muito recente, gente. Isso aí é 2016. Você participou? Nós tínhamos a esplanada dos ministérios, local onde nós estamos ali. Uma cerca dividia a esplanada dos ministérios. Vários alambrados separando dois lados da mesma população. Veja como é simbólica essa imagem. Esses alambrados não permitiam a comunicação entre as pessoas. Também não permitiam a comunicação com quem estava decidindo o futuro do país na estrutura do Congresso Nacional. Então, uma segmentação da sociedade. O que nós acreditamos é que esse diálogo não só é possível, como é necessário. Então, a gente tem que eliminar essas barreiras, misturar as pessoas e dar a elas ferramentas para que elas possam se comunicar de uma maneira que seja possível chegar num mínimo acordo comum. Nós entendemos que dos dois lados existem mais semelhanças do que divergências. Todos somos brasileiros. Todos vivemos nesse caldo cultural, nesse caldo de diversidade e também nesse caldo de profunda desigualdade que é o Brasil. Passo próximo, por favor. Está difícil conversar sobre política atualmente? Acho que isso é um pouco de consenso entre todos nós. Reconhecermos, primeiro, que está um pouco complicado conversar sobre política. Passo próximo. A gente vai trazer alguns dados aqui. 30% dos brasileiros e das brasileiras não se importam com o regime político no Brasil. Quando a gente fala de regime político, a gente está falando essencialmente do reconhecimento dos limites do Estado e também do reconhecimento dos direitos das pessoas. Se 30% das pessoas não percebem uma diferença entre você ter regime político que limita a sua liberdade ou que amplia a sua liberdade, a gente tem que falar sobre isso. Passa o próximo, por favor. 31% dos brasileiros e das brasileiras estão satisfeitos com a democracia. Mas isso significa que 69% não estão. 69% é um índice bem significativo. Pode passar o próximo, obrigada. 64% dos brasileiros e das brasileiras não apoiam a democracia. Algumas frases importantes, né? A democracia é o pior dos regimes, é o melhor dos regimes dentre todos. Né? Não significa que seja perfeita. É o pior entre os perfeitos, vamos colocar assim. Por quê? Gente, o fato de vocês estarem aqui hoje, como estudantes, dentro da Câmara dos Deputados, é
uma das premissas da democracia e do Estado Democrático de Direito. Em um regime autoritário, a simples presença da população dentro do Congresso Nacional era restringida. Isso não faz muito tempo. Você quer falar? Daqui a pouquinho a gente abre para a gente comentar, porque a gente vai numa sequência e aí depois a gente vai dialogar mais sobre isso. Então, entender esses processos da democracia como sendo fundamental para que, mesmo com todos os conflitos, a gente possa criar uma nova forma de sociedade é importante como uma premissa dos diálogos. Passa para frente, por favor. 69,9% dos brasileiros e das brasileiras acreditam que o Brasil é, de fato, uma democracia. Talvez, se a gente levantasse aqui a mão aqui na sala agora, a gente pode fazer também um latinobarômetro aqui da sala. Quem acha que o Brasil é, de fato, uma democracia? Gente, pessoas indecisas, que falam assim, tá, mas mais ou menos, sim, mas talvez, não, mas talvez, em teoria. Então, gente, olha, existe uma discussão sobre o que é democracia dentro da própria academia, mas a gente sabe bem claramente aquilo que não é democracia, certo? Um regime autoritário, a restrição à liberdade de expressão no sentido de censura prévia, não é democracia. Desrespeitar o resultado das eleições, é democracia ou não é democracia? Não é democracia, temos um consenso também. Então, a gente vai construindo, talvez, a democracia partindo de uma premissa muito pequena daquilo que a gente tem certeza do que não é democracia. Certo? E uma vez que um governante tenta ultrapassar este limite, entrando numa seara do que não é democracia, aí a gente tem a certeza de que ele não pode permanecer nessa trajetória não democrática. Passa o próximo, por favor. 19,7% dos brasileiros e das brasileiras não sabem o que é democracia. Isso é um indicativo de que falta um letramento também, falta uma educação política. Qual é o problema da gente falar em ausência de política nas escolas? O ser humano é um animal político. Vive em sociedade, debate sobre seus problemas, escolhe quais caminhos devem ser traçados, quais soluções devem ser executadas no campo da política pública. Isso tudo é política. Até o que você come, a escolha do que você come é uma decisão que envolve, em algum aspecto, a política. Então, quando as pessoas dizem o seguinte, eu não falo sobre política, isso implica dizer que ela está delegando a outras pessoas o poder de decisão fundamental sobre aspectos da sua vida que são super importantes. A gente tem que tomar uma decisão individual de participar dos processos políticos para trazer a nossa visão. Vou trazer um exemplo bem simples. Antes da década de 30, as mulheres não tinham direito a voto. Ou seja, a política, a esfera pública, era um ambiente eminentemente masculino. Como esses parlamentares poderiam pensar políticas públicas, leis, que atingissem diretamente o público feminino? Vamos para 2024. Vocês sabiam que a representatividade política feminina na Câmara e no Senado do Brasil de 2024 é menor do que a da Arábia Saudita? Alguém acha razoável pensarmos nesses valores? Não chega a 20% a presença de mulheres no Congresso Nacional hoje. Como as discussões que afetam diretamente a vida das mulheres podem ser pautadas por uma representatividade tão diminuída? Então, é sobre essa decisão individual,
sobre votar em mulheres, sobre ser uma mulher que participa da política, que a gente está falando. E a gente pode pensar dessa decisão individual em todos os aspectos da nossa vida. Que tipo de escola a gente quer? Que tipo de universidade a gente quer? Uma universidade com maior inclusão ou menor inclusão? Aí o pessoal geralmente responde, maior inclusão. E quando você fala, você é a favor de cotas ou você é contra as cotas? E a pessoa fala, eu sou contra as cotas. Mas as cotas não são uma forma de inclusão? É sobre esse tipo de questionamento que a gente tem que começar a pensar num plano individual e coletivo. Passa o próximo, por favor. 4,7% dos brasileiros e das brasileiras confiam uns nos outros. Gente, quando eu tenho uma confiança diminuída, é mais difícil estabelecer o diálogo de forma aberta e compassiva. Você tem mais compaixão com alguém em quem você confia ou em alguém com quem você não confia? Confio. Todo mundo balançou a cabeça aqui e falou, com alguém que eu confio. Quando a gente tem um índice de confiança tão baixo dentro da população, isso afeta também a forma como a gente conversa dentro dessa população. Quais barreiras emocionais, quais barreiras à escuta, à percepção do outro eu vou estar colocando? Passa o próximo, por favor. Então, como podemos discutir política de maneira saudável? Quando a gente fala de maneira saudável, é sem enfiar o dedo no olho do coleguinha, tá? Sem bater no coleguinha, ok? Sem xingar o coleguinha, né? Hoje a gente vê nas redes sociais, por exemplo, um sentimento de que o que acontece na rede social não é transportado para a vida real em vários aspectos. Mas sim é transportado. Quando você xinga o seu coleguinha ou o seu desconhecido, vai falar meu desconhecido favorito, né? A gente tem tantos amigos virtuais, tantos inimigos virtuais, haters. As pessoas elas agem de alguma forma desconectadas da sua emotividade. É como se o fato dela estar comentando algo numa tela de computador trouxesse para ela um afastamento das emoções de compassividade. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar, discutir política de maneira saudável. Pode passar o próximo. Premissa 1. Compreender e aceitar a pluralidade de ideias e de pensamentos. Como é difícil aceitar que o outro pense diferente. Quando eu estou falando em aceitar, gente, eu não estou falando assim, abraço o coleguinha e leva para casa. Não, eu estou falando simplesmente deixar ele terminar de falar. Ou, pelo menos, escutar o que ele está falando. É sobre isso, galera. Não é sobre levar o coleguinha para casa, tá? É sobre pensar que existem diferentes experiências humanas que podem levar a conclusões diferentes sobre um mesmo problema. Eles precisam ir? João, vocês precisam ir, gente. Vai ficar gravado no YouTube, tá? Procurem no YouTube, mas foi um prazer tê-los aqui. Fiquem à vontade. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu vou continuar no YouTube. Hã? Pode quebrar o protocolo. Ana? Foi. Obrigada, Ana. Desculpa, gente, quebrou o protocolo. É porque eu queria primeiro agradecer ao convênio que foi feito aqui com o meu queridíssimo amigo Newton, meu veterano da Universidade de Brasília, gente. O professor de vocês é maravilhoso. Uma salva de palmas para ele. E queria agradecer também a Arayara, que teve participação nessa iniciativa, a Laís, que eu não estou achando mais cadê, mas que também sigam tudo que ela disser, gente. Essa menina vai muito longe, é um grande orgulho. Eu só queria agradecer demais a presença de vocês. Esse tipo de momento aqui, em que tem
vários jovens interessados em descobrir como é que funciona a democracia e a institucionalidade no nosso país. É o que faz pessoas como eu, como a Ana Paula, como o Armando, o Ivens, acordarmos todos os dias de manhã e vir para cá. É uma alegria muito grande ver vocês aqui e participar da formação de vocês. É só isso. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa, gente. Ah, boa. O Ivens deu a sugestão aqui, o direito a uma pergunta. Quem quiser falar... agora é a hora. 1, 2, 3, já tem que vir aqui, se identificar e fazer uma pergunta. Ela queria falar lá, ficava sempre clicando no microfone. Em algum momento você falou que ia fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Uma pergunta? Então, meu nome é Júlio Batista Alencar Vieira. Eu moro aqui na Asa Sul e estudo no Cruzeiro. Eu queria primeiro parabenizar o trabalho que muitas pessoas fazem aqui. A pergunta, ela... Não. Então... Não. Então, como é trabalhar aqui? Obrigada. A gente vai ter que pedir ajuda para os universitários. Posso? Como é trabalhar aqui? Gratificante trabalhar onde as leis são elaboradas. E acho bacana vocês, jovens, dedicarem um pouco a entender política, gostar de política, porque é isso que move tudo o que acontece, para o bem ou para o mal de cada um de vocês. Tá bom? Obrigada, Gil. Super democrático. Muito obrigada pela sua participação. Tem mais uma pergunta? Tá, gente, ó. Liga o microfone e fala. Ah, pode falar? Alô? Ah. É uma pergunta sobre que estava nos slides que vocês mostraram. Que 69% não gostam da democracia. Aí, pegando a população brasileira, essas coisas, mas eu não sei se... Eu quero que vocês me digam se essa informação é, tipo, gente que não gosta da democracia que é do jeito aqui do Brasil ou do Brasil, do mundo em inteiro. geral, na democracia, tipo... Do mundo inteiro? Sim. Essa pesquisa ela foi conduzida no Brasil, então essa é a opinião dos brasileiros. O que a gente acredita é que as pessoas elas não conhecem exatamente o que é democracia e o Brasil não tem um histórico de período democrático muito longo. A gente está num dos maiores períodos democráticos da nossa história. E a democracia, como toda nova técnica que envolve você participar ativamente, um esporte que você tem que aprender, você tem um tempo de aprendizagem dos processos, certo? E para você desenvolver a democracia é necessário a maturidade democrática. A gente ainda carrega dentro da nossa sociedade aspectos muito peculiares de uma convivência com a violência, por exemplo. E isso tem uma origem também no processo de constituição do Brasil, onde a gente teve as populações africanas sendo escravizadas e forçadamente trazidas ao Brasil, sendo sujeitas ao trabalho mediante violência. Um exemplo bem simples. Tem gente que acha que bater num bebê muda a conduta do bebê, de fato, por entendimento. Não, é como se fosse um animalzinho que você bateu, ele vai ficar com medo e não vai repetir, mas ele não entende o porquê ele não deve fazer aquilo. Quando a gente pensa numa transposição para uma coletividade, muitas vezes a autocracia, o regime não democrático, ele traz uma resposta mais simples e mais rápida para problemas complexos. Mas isso só acontece mediante muita violência. Uma parte da população não é ouvida, é desconsiderada. Exemplo do regime autoritário que nós passamos na ditadura civil-militar. As pessoas
eram deslocadas das suas casas, dos seus territórios, para a construção de barragens para geração de energia elétrica. Não era uma escolha sair do seu território. Então, sua família vivia ali há 200 anos, os seus avós estavam enterrados naquele cemitério, você foi batizado naquela igreja, mas nada disso importa, porque o que importa é fornecer energia para o outro lado do Brasil. A minha mãe nasceu em Itá, Santa Catarina. A cidade onde ela nasceu, o local onde ela nasceu, não existe mais na superfície. Foi inundado. E como a gente estava num período não democrático, as populações afetadas diretamente, elas não eram devidamente ouvidas. Criou-se uma nova cidade. Falou, não, a gente cria uma nova Itá. Mas isso não diminui a sensação de perda, muitas vezes, que é legítima, é real, é concreta, da história das pessoas com aquele lugar. Então, democracia também são coisas pequenas e grandes, entende? É mais fácil você resolver as coisas de maneira autocrática? É mais fácil, é uma resposta simples, enlatada para um problema complexo. Como é que a gente resolve o problema da Cracolândia? E a gente fecha a Cracolândia, espalha todo mundo que tem problema de saúde com drogadição pela cidade inteira. Você não tem mais a Cracolândia, mas aquele problema vai continuar existindo de uma outra forma. Então, desconfiem de soluções muito simplistas. Quando alguém vira e fala, eu tenho a solução para esse problema, um problema persistente, complexo, que envolve múltiplas camadas da sociedade, desconfie. Porque se fosse simples, alguém já teria feito. Se fosse efetivo, gente, qual é o político que não quer sair do seu mandato dizendo que realizou e resolveu? Então, desconfiem de soluções muito simplistas. É claro que você conversar com diversos segmentos da sociedade vai demorar mais tempo. Você vai ter que escutar todo mundo, dar várias oportunidades de escuta, fazer audiências públicas, contribuições na internet e ao vivo para determinada solução legislativa. E isso vai demorar mais tempo e vai demandar mais esforço, com certeza. Mas a solução vai ser mais consensuada. Por isso, quando a gente fala em regime de urgência de uma matéria tão importante como essa que recentemente está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, como a interrupção da gravidez em caso de estupro após as 22 semanas, quando a gente fala em regime de urgência, a gente fala que não vai haver discussão nas comissões. Isso significa dizer que a população não vai ter direito de opinar diretamente. Na prática, significa isso. Então, a população que sofre o impacto daquela legislação não vai ter a oportunidade de dizer o que pensa sobre aquele tema. Isso é democrático? A gente deve aceitar esse posicionamento? Então, são esse tipo de questionamentos que a gente tem que trazer para a nossa vida cotidiana. Olhar aquilo que está além de um determinado debate pontual sobre uma questão. Democracia dá trabalho? Dá muito trabalho. Demanda tempo? Demanda muito tempo. Mas o processo é construído ao longo do tempo e a solução ela é mais duradoura. Porque ela é consensuada de alguma forma. Todo mundo teve a oportunidade de falar, todo mundo disse o seu ponto de vista, são pontos de vista diferentes, igualmente válidos. A premissa, eu tenho pontos de vista diferentes, ideias diferentes, igualmente válidas. E a gente tem que sentar e conversar sobre qual vai ser o caminho, que é um caminho possível para todos nós. Beleza? Eu acho que agora vocês precisam ir. Obrigada pela presença de vocês. Gente, quero só deixar para vocês, para o futuro, esse lugar que a gente está aqui é o plenário 3, é o plenário da Comissão de Legislação Participativa. Existe aqui na Câmara uma comissão permanente dedicada... É muito rápido, é porque existe aqui... É só para vocês saberem que existe esse instrumento. É uma comissão permanente. Isso significa que ela tem uma sala, ela tem funcionários que ficam aqui à disposição. E é uma comissão dedicada justamente a acolher
todos os membros da sociedade que venham até o Legislativo com demandas, ideias, propostas. Então, é importante que vocês saibam que existe um caminho de entrada, independentemente de vocês trabalharem aqui ou não. Quando existe uma ideia, quando existe uma proposta, e ela ganha corpo, ela ganha gente para apoiar, ela ganha gente que se soma, venham até a Comissão de Legislação Participativa. Ela tem essa função. E aproveitando para deixar um elogio e um grande agradecimento a essa comissão, que tem sido uma super parceira em todas as nossas atividades. Uma última pergunta, aquela mocinha. Então tem mais uma pergunta, inclusive. Eu sou Vitória de Figueiredo. Muito obrigada. Estarei agradecendo em voz de todos os alunos do CEMI por vocês estarem recebendo a gente aqui em um lugar tão importante, né? Principalmente nessa fase na qual temos que ter mais consciência sobre a política, porque os jovens refletem muito a pessoa que você vai se tornar futuramente, né? E aí, quais são as consequências dos primeiros votos? O que vocês acham que devemos avaliar para votar em um bom candidato? Porque, assim como você disse, as redes sociais influenciam muito também. A última eleição teve grande porcentagem. Dados apontam que grande parte da população jovem participou da política, votaram. Mas isso também influenciou muito pelas redes sociais, não por uma consciência própria. E muito disso vem da influência dos pais ou opinião dos outros. E a gente tem que entender que tem que ter uma opinião crítica só. Você tem que crescer de uma maneira só, tendo um pensamento seu, sem ter que ser levado na cabeça dos outros. É isso. A pergunta de $1 milhão, né? Não é isso? Tem uma frase de uma artista que estava ganhando o Oscar e ela fez uma declaração política. E, no caso, ela falava sobre as mulheres, né? Que era o lugar de fala dela. E ela falava assim: mulheres, votem em mulheres que defendam os seus direitos e defendam aquilo que vocês acham que a sociedade tem que ser no futuro, a transformação que você deve esperar para a sociedade. Se eu fosse falar isso para os jovens, eu diria: jovens, votem em pessoas que se importam realmente com os jovens. Se importar com os jovens significa garantir o acesso à educação, à saúde, às políticas públicas mais básicas que afetam os jovens diretamente. Então, votem nos candidatos, pesquisem o que os candidatos fizeram antes. Porque também uma coisa é o que o político diz no momento da eleição. É claro que ele tem um corpo técnico de assessores e de marketing político que está orientando o que ele vai falar nas redes sociais. Certo? Mas vejam quais propostas legislativas ele apresentou, se ele já foi deputado ou senador, por exemplo. Que tipo de temas ele tratou no parlamento? Vejam as falas no YouTube, mas as falas completas. Não as falas que são recortadas para as redes sociais. Hoje em dia existe um hábito que vem se tornando cada vez mais comum, que é a fala em plenário ser uma fala simplesmente para preencher um espaço nas redes sociais. Então, o discurso de ódio, muitas vezes, é feito nesse momento para engajar pessoas, porque as redes sociais, gente, elas usam das emoções humanas para que você permaneça nas redes sociais. Ela é uma fonte de riqueza, através dos anúncios, por exemplo. Cada anúncio que você vê no seu feed, ele tem alguém por trás pagando e, principalmente, o dono da rede social recebendo. Então, existe uma busca incansável pela sua atenção. Então, o meu conselho é esse. Primeiro, jovens, votem por quem realmente defende os jovens. Por quem realmente percebe no jovem aquele que vai enfrentar os problemas que existem na sociedade com a vida toda pela frente.
nós, no caso vocês, né, não a gente, mas vocês são a primeira geração que é considerada que tem uma qualidade de vida pior do que a dos pais. E isso, a gente tem que pensar profundamente sobre isso. Porque é um desafio enorme a ser colocado nas costas de quem ainda está experimentando a vida, começando a experimentar a vida. Não são problemas simples de serem solucionados. Se a gente entrar nas redes sociais hoje, nos jornais, está tendo uma discussão sobre inteligência artificial, sobre o que a geração anterior imaginava que seria inteligência artificial, que seria a automatização de atividades que os seres humanos consideram repetitivas e que não têm nenhum tipo de incremento na vida humana, não contribuem para a vida humana ser, vamos dizer assim, menos trabalhosa. Eles achavam que a robotização das coisas ia deixar mais tempo para os humanos viverem. Mas o que a gente está vendo é justamente o contrário. A robotização está tornando os humanos mais escravos e está usando a criatividade humana para alimentar um próprio banco de dados que tenta substituir os humanos. A partir das ideias dos próprios humanos. Olha o paradoxo. Aquela foto linda que você faz, que alimenta a inteligência artificial sobre o que é uma foto linda, porque a máquina é incansável, o algoritmo é incansável. Então, não é só uma questão de tirar o emprego e o futuro de quem está começando agora, mas principalmente tirar as ideias, a possibilidade de liberdade. Quando você pensa em alguém que é dito empreendedor, de plataformas de transporte, de plataformas de alimentação, a pessoa trabalha 12 horas por dia, a pessoa não para nem para ir ao banheiro. Isso é liberdade? Isso é realmente decidir o seu cronograma, o dia que você quer trabalhar ou não? Se você sofreu um acidente, a plataforma não tem nada a ver com você, você não é um empregado da plataforma. Então, a precarização também vem junto com esse processo. Então, não é uma resposta fácil. Não quero desalentá-los. A parte boa é que vocês são os responsáveis por interferir nesse momento, nesse processo, estudar, conhecer, dialogar, para tomarem as decisões do futuro. Essa é a parte também bonita da democracia. A democracia não restringe a participação de pessoas com menor escolaridade no Brasil, por exemplo. Você tem que ser alfabetizado. Será que faz sentido a gente defender que somente pessoas de curso superior tenham espaço no parlamento? Será que elas representam toda a maior parte da população brasileira? 1/3 da população brasileira hoje enfrenta desafios sobre ter o que comer. Será que essas pessoas têm essa experiência e o espaço para escutar esse 1/3 da população brasileira que está em vulnerabilidade alimentar? O político que eu voto discute a existência da vulnerabilidade alimentar ou ele está ignorando 33% da população brasileira? É sobre isso, gente. Obrigada. Bom, muito obrigada ao Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro, professor Newton e Daniela. A presença de vocês faz toda a diferença na nossa vida e no nosso trabalho, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. No YouTube vai estar essa palestra até o final. De repente, assim, vocês entram no YouTube e interagem sobre o que é uma comunicação além de não violenta, né? Compassiva. O pessoal está se retirando. A gente precisa de uma ajuda da técnica para o PowerPoint voltar. Oi, pessoal da técnica, por favor, me salve.
Obrigada. Obrigada. Então, vamos retomar de onde a gente parou, né? Falando na primeira premissa da comunicação não violenta. O pessoal felicíssimo saindo daqui, empolgadíssimo, adoro, adoro. Podia ter só uns 30 anos a menos, eu. Quem não, quem nunca? Vamos. Então, assim, como buscar a pluralidade? Gente, a gente aceitar que existe uma pluralidade. Abraçar o fato de que existe uma pluralidade. É reconhecer a realidade. Quando eu percebo aquela foto da esplanada dividida em 2 etapas, eu percebo que existem pelo menos 2 realidades. Pelo menos 2. Os que estão do lado direito da esplanada, os que estão do lado esquerdo da esplanada. A gente sabe que a realidade é muito mais complexa e muito mais plural do que essa simples dicotomia entre um versus o outro. E muitas vezes nós nos conectamos de maneira profunda com relações familiares, com relações afetivas, com relações de longa data, com pessoas que pensam de maneira diferente da gente. Alguns argumentos, como eu mencionei para vocês, a comunicação não violenta ela é uma metodologia. O Marshall Rosenberg, quando ele termina então o doutorado em psicologia e se dá conta de que o simples doutoramento não vai resolver aquelas questões, ele amplia a sua busca por conhecimento e ele pensa na pluralidade de religiões como uma primeira porta de entrada para entender como eu posso ter visões tão diferentes e visões que unem, na maior parte das vezes, né, unem as pessoas em um ideal de compaixão. Essa repetição do processo compassivo, todas as religiões do mundo, nenhuma delas prega o ódio. Nenhuma delas. Todas elas pregam, por diferentes meios, diferentes formas, diferentes nomes, a compaixão. O amor ao próximo. A busca por uma sociedade melhor. E então ele começa, a partir dessa perspectiva de pluralidade religiosa, a pensar em como as pessoas podem encontrar formas de linguagem e formas de comunicação que venham a atender essa comunicação compassiva, que as pessoas passam a chamar de não violenta. Tem o contexto de estar num momento em que essas relações raciais estão sendo discutidas e que os movimentos de não violência estão emergindo nos Estados Unidos. Nesse caldo cultural, ele entra nessa busca pela pluralidade. Então, primeiro eu posso pensar em argumentos, né? Fazer uma listagem de argumentos. Quando eu estou diante de uma pluralidade, quais são os argumentos favoráveis ao tema? Listar. Haver um distanciamento emocional, de certa forma, uma racionalização do processo, mas listar, conhecer quais são os principais argumentos contrários ao tema. E aí a gente vê, por exemplo, que os temas que são difíceis de conversar não são os temas onde a gente tem um consenso, são os temas em que a gente tem divergências. Os exemplos que estão aqui são aborto, lava-jato, aquecimento global natural ou causado pelo homem? Certo? São temas polêmicos. Primeiro, então, a gente pode listar os argumentos favoráveis e os argumentos contrários. Passa o próximo, por favor. A gente traz, então, exemplos. Para entender o contexto, é necessário entender um pouco da trajetória dos indivíduos e dos exemplos que eles carregam consigo quando defendem determinado ponto de vista, determinada perspectiva. Existem exemplos dessa política, ação, diretriz em outros países? É claro que quando a gente considera
um contexto local, um contexto global, a escolha de cada povo vai ser diferente pela própria característica e pelos valores que aquela sociedade considera fundamentais. Mas quais soluções foram tentadas e como elas foram implementadas e quais resultados foram obtidos a partir desses processos? Política de drogas. Eu percebo o entorpecente como sendo algo a ser combatido criminalmente ou como uma questão de saúde pública? E a gente tem vários modelos e de como esses modelos evoluem ao longo do tempo nessas sociedades, com argumentos favoráveis e com argumentos contrários. Então, estudar profundamente exemplos de situações que já aconteceram ou que possam ser similares ao problema que está sendo enfrentado é uma das formas de você pensar nessa pluralidade e tentar destrinchar os aspectos dessa pluralidade. Armamentos. Nossa, armamentos, pano para manga, né, pessoal? A gente viveu recentemente um período que o governo considerava uma flexibilização da distribuição de armamentos na população. Quais são os impactos disso como política pública? Sabendo que a gente tem um sistema universal de saúde que vai atender a todas as pessoas feridas por disparo de arma de fogo, sem filtro. Toda a população vai estar financiando esses possíveis acidentes ou intercorrências resultantes da presença de armas de fogo. Regimes políticos, a gente falou bastante aqui. Passa o próximo, por favor, Ivens. Visões. Opa! A visão, eu acho que hoje é uma das coisas que mais é utilizada como ferramenta para afastar o diálogo. Como alguém que se posiciona à esquerda vê o tema? Como a gente define esquerda? Eu vou para uma pergunta anterior. Como a gente define esquerda? Como a gente define direita? Quais valores, essencialmente, a gente está tratando? Será que, realmente, de fato, o que diferencia o meu voto deve ser uma questão em particular? Ou uma série de questões que vêm junto com aquele argumento? Porque nas redes sociais agora é muito comum você ter um ponto polêmico que é defendido ou que é macetado, como diria Veveta, nossa querida Veveta, macetado ali nas redes sociais para defender determinado argumento, desconsiderando toda uma visão de mundo que vem atrelada àquele político que se inclina a um lado ou outro. Como alguém que se posiciona à direita vê o tema? Como alguém que se posiciona ao centro vê o tema? Eu acrescentaria mais uma pergunta. Como o Brasil, num presidencialismo de coalizão, enfrenta o tema? Né? A interação entre o executivo, que é quem executa todas as políticas públicas, e o legislativo, que constrói essas políticas públicas em termos teóricos na legislação, determina as bases dessas políticas públicas. Como eles interagem? O que é o horizonte do possível? Passa o próximo, por favor. Premissa 2. Veja que a gente estava só na premissa 1 e é bastante coisa. Premissa 2. Compreender os diferentes modelos mentais das pessoas. Olha que difícil agora, eu vou falar bem devagarinho para a gente ter certeza. E respeitar a sua origem. Muitas vezes, quando nós pensamos diferente das outras pessoas, temos uma tendência a tentar diminuir ou desqualificar a verdade do outro, a origem do outro, simplesmente por ser diferente. É entendido como uma ameaça. Quando a gente fala, por exemplo, em migrantes e refugiados, essa ideia é mais clara. Ele é diferente do brasileiro. Então, as pessoas passam a incutir uma sensação de medo nessas pessoas, contra essas pessoas. Um discurso de que essas pessoas ameaçam as nossas pessoas. Um distanciamento maior do que o real
entre nós e eles, sabendo que esse imigrante pode ser o nosso vizinho, aquela pessoa que a gente encontra todo dia, pode ser o nosso professor universitário. Em países mais progressistas, pode ser o nosso deputado. Certo? Passa o próximo, por favor. Olha, que foto polêmica. Quem aí sentiu uma fominha? Quem aí sentiu uma fominha? Uma foto clássica do churrasco brasileiro, né? Uma chapa, aquela coisa. Passa o próximo, por favor. São outras formas do mesmo indivíduo e outras percepções de mundo. Você pode perceber como um animal. Essa imagem aqui à esquerda, que é de uma vaquinha no pasto, você pode perceber como um animal doméstico que tem seu espaço na natureza. Mas, para um indiano, por exemplo, é um animal sagrado. Eu, por exemplo, não como carne há mais de 10 anos. Já fui vegana durante 9 anos. Só no último ano voltei a comer alimentos de origem animal. Nos últimos 2 anos. Então, eu não senti muito gana com aquela foto do churrasco, não. Mas vocês viram como eu defendi, né? Todo mundo tem uma... Vi vários sorrisos. Quando mostrou a foto do churrasco, vários sorrisos. Falando desse aspecto em si. Mas, gente, tudo ali é o mesmo animal em diferentes formas, com diferentes contextos e diferentes escolhas. A gente tem o direito de virar para o indiano e falar: não, a vaca não é sagrada. Imagina um indiano lá com 9 meses, ele vai lá, ele é apresentado aquele animal como sendo um animal sagrado para a sua família, para os seus antepassados, para o seu grupo local, cultural, para a sua vila. E eu, que não participo desse contexto, tenho o direito de dizer que ele deve deixar de se identificar com essa realidade dele? Eu não devo. Passa o próximo, por favor. Então, a premissa 3 vem para fundar esse aspecto. Sentir e interpretar o mundo com as pessoas por meio da empatia. Tem muitos diálogos sobre o que significa a empatia. Mas existe um certo consenso que a empatia é uma habilidade socioemocional desenvolvida que nos permite projetarmos a emoção do outro em nós mesmos. Me colocar no lugar do outro, ou ao menos perceber que o outro tem um local na sociedade, uma existência igualmente válida. Passa o próximo, por favor. Entender a perspectiva do próximo e reconhecê-la como verdade é um dos componentes da empatia. Reconhecer emoções nos outros. Vou dar uma atenção especial para esse reconhecer as emoções nos outros, porque uma das técnicas que se utilizam para desumanizar e para fazer com que os indivíduos cometam atrocidades. Hannah Arendt, no julgamento de Eichmann, ela tem uma fala sobre isso, um texto sobre essa emoção que ela tem quando ela vê nazistas que levaram à morte milhares de pessoas em campos de concentração. E como eles diziam, não, eu só estava cumprindo ordens. Ou seja, não existia um julgamento crítico sobre aquela ação que aquele indivíduo praticava. Existia uma desconexão das emoções. Como se o fato de ser o outro que vai para o campo de concentração não impactasse na minha existência. É uma desumanização progressiva. Então, reconhecer emoções nos outros é um dos componentes da empatia. O outro tem emoções, emoções que são verdadeiras, justas e legítimas. E ele vive essas emoções tanto quanto eu vivo emoções também.
nesse contexto, ver os sentimentos que os temas provocam no outro. Por que aquele tema é importante, fundamental para o outro? E agora vem a parte mais difícil da sociedade atual, eu acho. Não julgar. Uau! Não usar adjetivos. Adjetivos são formas de classificar que usualmente tendem a construir conotações positivas ou conotações negativas. E nesse contexto de conotações negativas, você desumaniza o outro. Você desconecta as emoções. É mais fácil agredir através da tela do computador, como a gente estava falando no exemplo anterior, porque a tela do computador não reage, né? Você não vê o olhar, você não vê a dor no outro daquela fala que você proferiu. Então, há uma desconexão com as emoções e com o outro propriamente dito, né? Passa o próximo, por favor. E, nesse aspecto, o Marshall Rosenberg, ele desenvolve, na metodologia dele, um ciclo para que você possa estar aberto à escuta ativa e ao diálogo. Como a gente não escuta, como a gente não... Como é que fala? Eu não estou nem pensando, assim, eu não estou nem escutando o que o outro está falando, já estou pensando o que eu vou responder. Ele percebe isso na experiência dele e ele cria uma metodologia para que isso se desenvolva. Passa o próximo, por favor. Olha lá, hein? Praticando diálogos impensáveis. Ouça com atenção o que a pessoa tem a falar. Não interrompa enquanto a pessoa estiver falando. A gente vai perceber que a comunicação não violenta ela é desafiadora. Você tem que, muitas vezes, lutar com as suas próprias emoções para que isso se torne um exercício do ciclo e ele vá se naturalizando na forma como você interage nas suas relações. Digo isso por mim mesma, né? Uau, lutando todos os dias. Então, escutar é o primeiro passo da CNV, mas aprender a escutar de fato. E como é difícil a gente aprender a escutar. Durante boa parte da nossa vida, enquanto crianças e adolescentes, aqui estavam os jovens, os adultos eles têm uma tendência tutoral. Como se o jovem ou a criança não soubesse a sua necessidade. E manifestando a sua necessidade, não merecesse atenção para essa necessidade. O adulto tem uma resposta pré-programada para o que ele considera que a criança está sentindo. Então, desde a mais tenra idade, a gente é incentivado a não escutar. Nosso processo de aprendizagem familiar, escolar, ele induz a nossa mente a um processo de não escuta, a um processo de não percepção do outro. Não escutamos com atenção o que o outro tem a falar. Interrompemos sistematicamente o que o outro está falando. Como é difícil a gente ultrapassar essa barreira. Passa o próximo, por favor. Então, considerando que a gente vai ser mestre em escutar, escutar também tem uma coisa, a gente estar presente, né? Quantos de nós estamos presentes? A gente desafia as leis da física, a gente está ao mesmo tempo no WhatsApp, no YouTube e aqui. Quantos de nós estamos presentes? Onde nós estamos presentes? Jantando com o nosso cônjuge. Estamos presentes? Brincando com as crianças nas férias, estamos em julho. Brincando com as crianças nas férias, estamos presentes? E se a gente não escuta, o que a gente pergunta? A gente cai de novo naquele ciclo pré-programado de perguntar aquilo que nos foi ensinado a perguntar? Ou a gente percebe o outro e, a partir da reação do outro, a gente
pergunta algo que tenha a ver com o outro. Se a gente não segue esse ciclo de escuta e indagação conectado, a gente já iniciou o processo com uma falha de comunicação. Eu desconsidero o que o outro tem a dizer. Eu quero, na verdade, fazer a minha declaração. Talvez por isso as redes sociais sejam tão efetivas em manter as pessoas ali. Falar para o mundo aquilo que ninguém quer saber. A sua opinião. Estou brincando, não é que ninguém quer saber, mas é assim. Ninguém quer saber, não é, Luísa? Assim, eu tenho que falar. Eu me pergunto sempre, essa necessidade de falar, ela vem de um processo infantil, onde eu não fui escutado, e aí eu tenho uma necessidade de demonstrar a minha opinião para convencer os outros a todo custo, porque eu preciso me reafirmar como ser humano constantemente. Silêncio dramático. Indagar. Faça perguntas para que você e a pessoa compreendam melhor o que está sendo dito. Não o que está sendo pensado, projetado. Porque quando a pessoa fala algo, existe naturalmente um caminho cerebral que nós vamos percorrer com uma projeção do que eu entendo que aquela pessoa quer dizer. Então, alguns exemplos sobre o que significa indagar de maneira consciente e que, às vezes, parecem muito pueris. Isso é uma parte interessante da CNV, que ela não traz nada muito complexo em termos de compreensão pragmática ou de desenvolvimento cognitivo. São frases simples. O que significa este termo para você, interlocutor? Por que você acredita que isso é importante? Como você chegou a essa conclusão? Mas, gente, tem que estar disposto a ouvir. Não é pensar argumentos para pegar, como é que fala, a próxima flecha e sair correndo atrás do coleguinha. Não é para isso. Passa o próximo, por favor, porque daí a gente vai chegar no próximo, que é compreender. Gente, é perfeitamente possível compreender a visão do outro sem querer transformá-lo. O outro tem o direito de existir e ser diferente de você. Isso é uma premissa tão básica que você existe, mesmo o outro pensando diferente de você. Certo? Então, compreender significa que eu vou tentar fazer um esforço legítimo, concreto, real, para que eu entenda o ponto de vista do outro. Verbalize, né? Deixa clara a posição da pessoa e os sentimentos que motivam a ter tal opinião. Então, você é a favor do porte de armas, pois se sente inseguro em nosso país? Essa é uma pergunta possível. O que motiva você a se sentir dessa forma? A gente estava na indagação. Como conclusão, você vai estruturar os elementos que a pessoa trouxe e tentar entender o que ela quis dizer de fato. E confirma com ela isso. Passa o próximo, por favor. E então vem o argumento. O argumento só vem depois de você entrar na pele do outro. Daí que o princípio é da empatia, né? Eu tenho que escutar, indagar e compreender para entrar no contexto do outro, então argumentar. Gente, a exemplificação é muito assim, ó. Nesse caso do você é a favor do porte de armas, pois se sente inseguro em nosso país, eu posso trazer estatísticas, apesar de ter gente que nega as estatísticas. Certo? Eu posso trazer relatos, eu posso trazer elementos que demonstrem o porquê eu entendo que tem que ser diferente do que o outro entende. Certo? E essa parte de trazer dados que baseiam a sua resposta, ela é muito importante. Porque quando a gente busca os dados, muitas vezes a gente percebe que o nosso argumento não está certo. Assim, considere que o seu argumento pode não estar certo. Passa o próximo, por favor. A gente vai entrar na teoria O agora, que é uma forma completamente diferente de pensar e estimular o conhecimento.
A gente acabou demorando um pouco mais, que teve a participação dos jovens. Eu peço desculpas por esse atraso. Mas a CNV, gente, ela parece simples, mas é um exercício diário. Todos nós já nos pegamos, em algum momento, lendo uma notícia e tendo uma disrupção interna, um vulcão emocional que tem a vontade de jogar lava para todos os lados. Entender o processo que desperta o vulcão também é importante. E uma comunicação compassiva, você não utiliza somente para os outros, você utiliza também consigo mesmo. Uma comunicação compassiva, ela é válida para curar as nossas próprias feridas e entender os nossos gatilhos, traumas e a forma de contornar esses gatilhos. É muito difícil nós mudarmos o nosso paradigma interno. O Marshall, ele faz a descrição no livro dele de como que ele começou a peregrinação por desenvolver a comunicação não violenta e como a comunicação violenta depois se torna muito conhecida. Ele ia de cidade em cidade fazendo palestras sobre comunicação não violenta e dormia dentro do carro. Ele não tinha grana para pagar um hotel, para pagar um albergue. Ele não tinha grana. Ele fazia porque ele acreditava, ele não cobrava nada das pessoas para divulgar o que é a comunicação não violenta, numa perspectiva de transformação da sociedade. E um dia, numa das palestras, ele relata esse aspecto de que ele não tinha onde dormir, né? E que ele dormia no carro e tal. E quando ele ia de trem, ele dormia na estação. E uma senhora lá na plateia chegou e falou: cara, seu trabalho é muito legal, vou te dar um cheque aqui de $1.000 para você ir dormir. Aí ele: muito obrigada pelo cheque, mas eu não vou gastar esse cheque em hospedagem. Eu vou estruturar um site para divulgar a comunicação não violenta. Então, eu trouxe muito a história do Marshall para mostrar o seguinte, que ele acredita tanto nisso, que ele foi capaz de sacrifícios pequenos e grandes, para que a gente tenha a oportunidade de construir uma sociedade menos violenta. E que a gente possa se inspirar nessa forma de perceber a vida que ele tem, nesse exemplo que ele cotidianamente traz para transformar as nossas relações. Obrigada. Vou chamar o Armando agora, que vai continuar falando sobre uma outra teoria revolucionária. Bom, eu gostaria de começar agradecendo, né, todo o apoio da equipe do IDS por esse movimento fantástico, né, que é a virada parlamentar sustentável, e pela oportunidade, né, de poder compartilhar com vocês algumas ideias, algumas informações. Aqui. Agradecer ao Congresso Nacional também, né, pela oportunidade que está dando a todos nós, né, as ONGs, né, o IDS aqui como ONG coordenadora, e também ao CEFOR, né, na pessoa da Corina, da Bruna, servidoras aqui da casa, que muito atenciosas, né, então faço questão de mencioná-las aqui. E, prosseguindo, então, com a palestra, eu vou fazer um resumo, né, do que é conhecido como teoria U, que tem muito a ver com comunicação não violenta, né? Então, tem muitos pontos em comum. A teoria U ela foi desenvolvida por um professor chamado Otto Scharmer, professor, pesquisador, sênior da Universidade MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, que também foi fundador e é presidente de uma organização chamada Presencing Institute.
E ele escreveu o livro Theory U, Leading from the Future as It Emerges. Então, poderíamos traduzir para Teoria U, liderando a partir de um futuro que está surgindo. Que futuro? Entre os quais esse futuro da humanidade mais sustentável, né? Do mundo mais sustentável. Ah, desculpe. Ok, desculpe. Ah, ok. Desculpe. Tá bom. E esse professor, Otto Scharmer, né, disse: para operar na complexidade do século atual, né, representado por aquela figura de vários sistemas, né, que se relacionam, que se influenciam, é necessário fazer algum trabalho interno, né, enquanto seres humanos. Ou seja, a gente parar para refletir, né, deixar de, em alguns momentos, nós fazermos uma pausa para refletir, para meditar. E, às vezes, a gente fala em meditação, né, muitas pessoas, de alguma forma, desvalorizam isso, né, como sendo algo etéreo, né, sem utilidade prática, mas, muitas vezes, mesmo adultos, né, com a nossa experiência de vida, às vezes é necessário a gente parar para refletir e passar por um processo, né, de autocrítica, de diálogo com outras pessoas. E, nesses momentos, a gente aprende e evolui. E, nesse sentido, a teoria U é mais uma ferramenta de diálogo, assim como a comunicação não violenta, onde você pode aprender a melhor liderar mudanças, né? Liderar mudanças sociais. E é uma teoria, é um modelo, né? E é um processo, é um método que foca, que enfatiza a escuta ativa, a compreensão profunda, a empatia e o diálogo transformador. De modo que é uma ferramenta que pode ser usada para resolver conflitos e criar soluções em conjunto, com a participação das partes interessadas. Ela se chama Teoria U, e vocês vão ver o porquê daqui a pouco, né? Essa teoria ela foi desenvolvida, não é uma teoria nova, então ela tem sido aperfeiçoada ao longo dos últimos 20 anos por uma comunidade global, né, de pesquisadores e de pessoas profissionais, né, especialistas. E, como eu comentei, ela tem atenção no campo social, né, a dimensão do campo social. E das relações entre as pessoas, conosco mesmos, né, porque existe um trabalho de desenvolvimento interior, e com o sistema que nos circunda. Como eu comentei também, nós usamos algumas técnicas, né, de meditação, de reflexão, justamente para nós ampliarmos, né, a nossa consciência e cultivarmos a abertura necessária para a gente poder dialogar com as partes interessadas, as partes impactadas, por exemplo, num problema de natureza ambiental, climático, né? E vocês sabem que, às vezes, é um pouco difícil, né, ter essa conversa, mas é necessário. E, naturalmente, essa ferramenta ela é uma ferramenta de liderança, né,
que pode ser usada dentro das organizações. Liderança para mudança organizacional e social. A teoria U também ela se baseia, né, ela combina o quê? Pensamento sistêmico, né? Então, vocês podem ver ali a figura, onde é importante nós entendermos as relações, né, entre tecnologia, economia, sociedade, um setor de negócio. Também se usa técnicas, princípios de inovação, de design thinking. Então, a gente tem ali o brainstorming, né, por exemplo, é uma técnica bastante conhecida, né? Tempestade de ideias ou toró de parpites, né, como os mineiros diriam. E ali, aquela figura de baixo é o duplo diamante, que é um diagrama também conhecido pelo pessoal da área de design, né, design thinking. E também é baseado em princípios de movimentos da sociedade civil, movimentos não violentos, como os liderados pelo Mahatma Gandhi, pelo Martin Luther King Jr. e pelo Nelson Mandela. Pode passar. Muito bem. Então, por que teoria U? Né? Porque o professor Otto Scharmer ele imaginou esse modelo e esse processo na forma de um U, baseado em 3 pilares, que é a curiosidade e ter a mente aberta, a compaixão e ter o coração aberto, e a coragem, ou a vontade, né, de agir, de fazer aberta. Do lado esquerdo, na descida do U, do lado esquerdo, essa descida do lado esquerdo representa o quê? Representa o descarregar de padrões passados, né, de padrões antigos. E a suspensão do preconceito. O que não é fácil, né? Dependendo da situação, é um desafio. Ou seja, do lado esquerdo, o deixar para trás. Deixar para trás coisas que nos prendem, que nos prejudicam, que dificultam o diálogo. E, na base do U, nós temos o viver o presente. O viver o presente é estar ligado no hoje. Ou seja, essa parte tem tudo a ver, né, com comunicação não violenta. Então, a teoria U ela reforça os princípios da comunicação não violenta, da compreensão, baseado nos princípios da compreensão e da empatia. E facilita o espaço de diálogo para construirmos juntos. E esse construir juntos está principalmente representado ali do lado direito do U, né? Ou seja, a partir do viver o presente, do contato com o presente, do hoje, você, então, cristalizar uma intenção na forma de uma visão. E assim deixar vir o futuro que está emergindo. Como, por exemplo, o futuro de um mundo mais sustentável. Volta um pouco. E uma vez que você cristaliza a intenção na forma de uma visão de futuro, você passe para a prática, né? E comece, por exemplo, fazendo um protótipo. Um projeto piloto, algo simples, né? Que viável, que possa ser feito assim com menos recursos. E a partir do momento em que esse protótipo funcione, você multiplicar, você aumentar isso, né? Você construir, você criar algo maior, multiplicar com base no todo, né? Então, esse lado direito representa, né, essa parte criativa, né, de colaboração,
já como algo resultante de um diálogo entre as partes interessadas, onde se busca os interesses e os objetivos em comum. Não se perde tempo nas diferenças, mas busca-se, independente de quem esteja envolvido, né, interesses comuns e formas de trabalharmos juntos para atingir um objetivo comum. Bom, era isso que eu tinha a dizer, né? E abro para alguma pergunta, alguma observação. Fiquem à vontade aí. Eu tenho uma pergunta. Pois não? Armando, o poder assim de transformação da teoria U, ele é muito revolucionário, né? E eu queria, se você pudesse, falar um pouco sobre formas ou exemplos que já tenham acontecido, utilizando a teoria U e a forma como a gente pode, nós mesmos, a partir do conceito da teoria U, transformar a nossa realidade. Assim, se você já projeta isso, se você já tem alguma experiência pessoal de ter feito, usado a teoria Sim. U na sua experiência de vida, na sua vivência. Sim. Obrigada. Existem alguns casos, né, documentados pelo Presence Institute de aplicação da teoria U em outros países que foram bem-sucedidos. Mas eu gostaria de pedir licença a vocês para falar da minha experiência pessoal, né, como a própria Ana sugeriu. E o fato de eu estar aqui já é resultado da aplicação da teoria U. Por quê? Vou contar rapidamente essa historinha. Para quem, até aproveitando para divulgar, né, quem tiver interesse em estudar a teoria U, você pode começar estudando à distância. Aliás, você pode fazer vários cursos à distância, não é necessário fazer um curso presencial, porque no site do Presence Institute, da U-School, existem alguns cursos, a começar pelo ULab 0x, que é um curso, é um vídeo de 1h30, 90 minutos, que faz um resumo da teoria U. Depois tem, é grátis, né? Depois tem o Lab 1x, que é um curso de uns 2, 3 meses, pelo que eu me lembro, que também é gratuito. Só quem quiser um certificado que paga uma taxa, né, até para ajudar a instituição, que é sem fins lucrativos, onde você participa desse curso com outras pessoas do mundo inteiro. E existe o Lab 2x, do qual eu estou participando. Quer dizer, na verdade, o cronograma oficial já encerrou, mas a gente resolveu caprichar, né? E o grupo está junto comigo ainda. E ao longo desse trabalho do Lab 2x, do curso que é teórico-prático, eu tive a ideia de procurar iniciativas do tipo virada parlamentar sustentável. E eu encontrei. Eu não sabia. E aí, eu pesquisando na internet, imaginando assim, puxa, será que alguém já faz algo... porque o foco do projeto que eu propus no Lab 2x foi na área parlamentar. Quer dizer, de que maneira melhorar o diálogo, né, com os políticos, os parlamentares, ou de que forma um grupo de cidadãos comuns podem colaborar para a melhoria das políticas públicas. Eu e mais 7 pessoas, cidadãos comuns, nenhum de nós é uma autoridade ou empresário, né? Não. A proposta foi um grupo de cidadãos comuns. Como podemos fazer para, de alguma forma, contribuir, né? E aí, pesquisando, eu encontrei a VPS, a Virada Parlamentar Sustentável. E aí eu pensei, puxa, que bacana, que legal, eu gostaria de participar, de alguma forma, de contribuir.
para essa virada, esse movimento, né, que eu vi na internet começou ano passado e agora se repetiu. E aí eu pesquisei na internet e encontrei o Marcos Wurtman, né, que é coordenador e agora diretor adjunto do IDS, né, merecidamente. Eu mandei uma mensagem para ele, e ele, super atencioso, não, vamos conversar, marcamos um café. E aí começamos a trocar ideias e surgiu o convite. Ele já conhecia a Teoria U, ele já tinha feito um curso, né, junto com a Corina do CEFOR também, já tinha feito um curso na mesma época que eu fiz. E aí, bom, o resultado é que eu estou aqui por conta disso. Isso teve muito a ver com a Teoria U, porque eu acreditei que, de alguma forma, eu poderia contribuir falando um pouquinho, né, dessa teoria, e aí repassando e multiplicando, né, o que eu estudei. Isso. Eu acreditei, né? Primeiro, será que eu vou conseguir? Mas o importante é a gente ter fé, acreditar e trabalhar para isso, né? Que, de alguma forma, o universo conspira a favor da gente. É isso. Mais alguma pergunta? Bom, se não houver, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, né? Inspirado pelo Martin Luther King Jr., que, em 1963, no ano que eu nasci, ele proferiu um famoso discurso chamado Eu Tenho um Sonho. E, na mesma linha, né, eu convido a todos, não só os que estão aqui nessa sala, mas todos os brasileiros, eu os convido a também, né, a cristalizarem uma intenção, em uma visão, e dizer, cada um de nós, eu tenho uma visão de futuro, de um Brasil de mais diálogo, de mais união e mais sustentável. Obrigado. Muito obrigada, Armando. Muito obrigada, Ana Paula. Esse daqui é o nosso trabalho, né? É para esse tipo de construção e para criar esse tipo de espaço que existe a Virada Parlamentar Sustentável. Ela tem uma característica muito forte, e que é muito bem estabelecida entre todas as equipes que participam da virada, propondo, organizando, enfim, aonde quer que a gente se insira dentro dessa dinâmica do movimento da virada, que nós trabalhamos com proposições. A Virada Parlamentar Sustentável ela existe para trazer a sociedade civil e para trazer ideias para dentro do Congresso Nacional. Então, eu gostaria aqui de colocar em nome das nossas organizações, de todo o movimento da Virada Parlamentar Sustentável, vem cá, a alegria que né, ver essa convergência de ideias que são construídas, cada uma em um lugar, mas como todas elas têm um propósito comum, elas se encontram, parece que existe um vento que leva todas essas ideias a convergirem, e ainda bem, elas se encontram, né? Se somam, criam movimentos, criam espaços, criam ideias em comum e que a gente pode agregar e crescer e cada vez ter mais densidade e mais capilaridade. Então, eu queria agradecer demais a vocês dois, agradecer a Politize, agradecer ao CEFOR, o Centro de Formação aqui da Câmara, a Corina, a Bruna, que são servidoras, são
parceiras, mulheres incansáveis. E agradecer à casa por nos receber aqui. É uma alegria, uma honra. Muito obrigada a todo mundo que está conosco aqui, ao vivo, pela internet, presencialmente. E sigamos, que ainda temos mais 2 semanas de legislativo pela frente. Muito obrigada. Só um comentário para os que fizeram inscrição e gostariam de certificado. Eu não sei se viram no último slide, né, que eu coloquei. A senha é com diálogo e com união para o bem de todos. Tá bom?